Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. Contra a apatia dominante e confusão generalizada acerca do que é bom ou mal, certo ou errado em termos éticos e morais, o autor do livro, ao qual já vou falar o nome daqui a pouco, apresenta reflexões que visam criar clareza e motivações para um comportamento ético e moral responsável e à altura dos desafios contemporâneos. Parte das experiências originárias que se encontram no cotidiano das pessoas para identificar os fundamentos da ética e da moral, como morar, cuidar, compadecer-se, solidarizar-se, entre outras. Assim, devolve a ética e a moral, a vida e a prática, pois aí deve ser o seu lugar, fazendo com que as pessoas se sintam estimuladas a ser melhores, mais responsáveis, mais solidárias e mais reverentes face à complexidade e beleza da natureza. A questão não é pensar sobre as virtudes, mas cuidar para sermos virtuosos. Então, essa é a dica cultural Cidadão Cidade para abrir o programa de hoje, Ética e Moral, de Leonardo Boff. Falando sobre ética, sobre a possibilidade de transformação de uma sociedade, de pensar na coexistência e pensar no coletivo, falando sobre esses temas, hoje nós vamos falar sobre projetos para Campinas. Mas, embora tratem-se de projetos para Campinas, poderíamos pensar de uma forma mais ampla e pensar sobre projetos para um país melhor. Afinal de contas, como é possível a gente pensar na política como uma forma de transformação da sociedade? Então, hoje estamos aqui com Pedro Torinho para falarmos sobre esses assuntos, sobre, entre outros, sobre a possibilidade de pensar na política como uma forma de crítica. Afinal, qual que é o nosso papel enquanto cidadãos na sociedade? Então, hoje, com muita alegria, eu vou iniciar esse programa sendo o primeiro programa que vai ter a participação especial de um músico, que inclusive já teve a possibilidade de dar uma entrevista aqui no canal. E não é porque é o meu canal, não, mas eu recomendo fortemente essa entrevista. Então, eu vou pedir para essa pessoa que vai fazer uma apresentação surpresa aqui no nosso programa, no nosso início, para se apresentar aqui, por gentileza, e cantar a sua música de participação especial do início. Muito obrigado pela sua participação, Arthur Doca. Fala, Pedrinho. Boa noite, querido. Obrigado por mais esse encontro aí, por abrir esse espaço. Eu sou Arthur Doca, sou compositor aqui de São Paulo, capital, e é um prazer voltar aqui ao portal. E vamos cantar, quero mostrar para vocês, para a gente abrir aí o programa de hoje, uma música minha em parceria com o Fernando Ramos, chamada Ladeiras. E vamos lá, Pedrão, beijo, cara, obrigado aí, viu? Até a próxima e a gente se fala. Opa, tamo junto. Rindo displicente para a sorte do mar, malemolente, com medo de acertar, vou alegremente, com pressa de chegar. Não há serpente que eu não saiba enrolar. Rumo incandescente que provoca o olhar, tudo que sente, sabe por onde andar, fogazão nascente das ladeiras de lá, faro de gente que nunca fez errar. Até o sol não nascer mais, ou quando o vento parar, até a chuva subir, ai, e a cachoeira voltar.
para a sorte do mar, malemolente, com medo de acertar, vou alegremente, com pressa de chegar. Não há serpente que eu não saiba enrolar, rumo incandescente que provoca o olhar. Tudo que sente sabe por onde andar, folgazã nascente das ladeiras de lá, faro de gente que nunca fez errar, até o sol não nascer mais, ou quando o vento parar, até a chuva subir, ai, e a cachoeira voltar, até o sol não nascer mais, ou quando o vento parar, até a chuva subir, ai, e a cachoeira voltar. Oh, obrigado, querido. Valeu, muito foi obrigado. Ladeiras. Obrigado aí, a gente se vê loguinho. Sim, combinado, hein? Bom, vou cobrar. Valeu, gente. Valeu, Pedro aí. Boa conversa. Tamo junto. Obrigado, viu? Obrigado. Dói no coração tirar, assim, apertar o botão de tirar a pessoa, assim. Poxa vida, cara, realmente, depois de uma apresentação linda dessa, me doeu aqui também, hein? Por mim. Não é? Podia até fazer mais, né? Sim. Podia. Olha, meu xará, seja bem-vindo aqui. Gostaria de agradecer a sua presença aqui. Como eu sempre digo, o Cidadão Cidade, embora ele seja um meio alternativo de comunicação, ele não é independente. Ele é dependente, muito dependente, principalmente de pessoas como você, como o Arthur, que estão aqui generosamente concedendo aquilo que a gente tem de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. Então, eu gostaria de agradecer aqui a sua generosidade por estar aqui com a gente, dizer que é uma grande satisfação poder falar sobre a política, sobre a possibilidade de transformação por meio da política, muito embora a gente esteja numa época em que esteja tão desacreditada, em que a classe política como um todo seja tomada de uma forma, inclusive eu posso dizer preconceituosa. Afinal de contas, a cadeira do poder ela não fica vazia, ela está sempre ocupada por alguém. Então é necessário que as pessoas que têm uma noção do que da importância da política como meio de transformação lutem para ocupar esses espaços que não estarão vazios. Então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui para a gente poder debater esse tema, entre outros. Maravilha, Pedro. Eu quero te agradecer, dizer que iniciativas como essa tua aqui de produzir canais que dialoguem, né, a partir de outros caminhos com as pessoas sobre as temáticas da vida e particularmente sobre a política são preciosas porque eles permitem que a gente desobstrua certos gargalos de comunicação que servem a interesses que não são os do bem comum e os da população como um todo. Então é um prazer para mim conversar com vocês aqui hoje. A Lúcia Castro, ela está mandando uma boa noite, companheiro. E boa noite, Pedro Tourinho. Muito obrigado, boa noite você também. Opa, um beijo enorme para essa mulher maravilhosa que é a Lúcia Castro, uma baita de uma militante, uma guerreira, uma mulher negra, representante do segmento LGBT e pré-candidata a vereadora, viu? A gente tem muita esperança e muita alegria de ver o processo que ela está construindo. Olha, Lúcia, então fica aqui um convite para você dar uma entrevista aqui para o canal. Por que não? Já fica aqui um convite ao Vive a Cores. Aí a gente combina depois. Olha, o Arthur Doca está dizendo, agora estou do lado de cá. Beleza.
Então tá, então acompanha a gente aqui, depois, se você quiser fazer alguma pergunta aqui, fica à vontade, viu? Pedro, eu gostaria de iniciar a conversa perguntando para você sobre esse atual contexto que a gente está vivendo do Covid-19, isolamento social. Vai ser uma campanha completamente atípica em relação à história de todas as campanhas que eu já pude acompanhar, né? Olha, a Lúcia Castro já confirmou aqui, falou, bora lá. Já. Opa! Ótimo, então vamos combinar. A Rose Blonde está mandando uma boa noite para você, Pedro Torinho. Opa, um grande beijo para a Rose também, que é outra querida, pessoa muito presente no meu dia a dia, na minha vida, e sempre de uma forma muito carinhosa. Muito bom receber aí gente carinhosa e de luta nesse começo de papo aqui. Aqui é um lugar de afeto também, sabe? Isso é muito importante. Então, eu estava te falando, levando em consideração esse contexto de pandemia do Covid-19, isolamento social, que vai impor uma campanha completamente diferente de todas que já foram feitas, queria perguntar para você como que você acha que isso vai influenciar nessa campanha? Então, Pedro, eu acho que vai influenciar demais, né? Influencia muito, antes de mais nada, porque nós faremos um processo eleitoral muito marcado, né, por uma sequência muito grande vamos dizer, de traumas, né, de sofrimento, um contexto de desemprego muito elevado, um contexto de muita gente que perdeu muita gente querida, né? Nós estamos com mais de 104 mil mortes nesse momento confirmadas por Covid-19, um número ainda maior de gente que faleceu e que não teve confirmação ou que ficou no campo da subnotificação. Então, começa por aí, né? Isso atravessa e vai ocupar grande parte do debate, assim como a discussão sobre a reconstrução econômica desse país, né? Que é outro tema que vai atravessar muito fortemente todo o debate político desse momento, como deve fazê-lo, né? Então, só isso já é uma marca. Essa vai ser uma eleição da pandemia e do que fazer pós-pandemia, o que aprendemos, onde podemos ir melhor, onde podemos construir melhor o nosso dia a dia, o nosso presente, o nosso futuro, né? Essa pandemia é uma catástrofe, mas dessa catástrofe a gente tem que, no mínimo, tirar alguns aprendizados muito importantes, e eu acho que esse processo vai ser um momento para a gente tornar público que são os aprendizados que cada um tirou desse processo. Para além disso, tem essa questão estrutural que você descreveu, né? Vai ser um momento muito difícil para dialogar com as pessoas, passando muito pelas redes sociais, de forma, então, muito, eu diria, desafiadora, inédita, não só digamos, para todo mundo, né? Pelo menos isso, pelo menos é desafiador e difícil para todos os partidos, todos os grupos políticos, né? Porque nós vamos ter que realmente inventar como fazer, como chegar nas pessoas, como nos organizarmos, né? E a gente espera que essa invenção propicie, permita ao debate político e público uma maneira qualificada, ética, séria de fazer a discussão. Minha preocupação maior é a perda de espaços públicos que permitem e obrigam os agentes públicos a se colocarem de forma digna, correta, transparente. A gente sabe que as últimas eleições já foram muito marcadas pelas fake news, que caminharam muito pelo espaço subterrâneo ali das redes sociais, dos grupos de WhatsApp, né? E o que a gente gosta é colocar luz, transparência, é o compromisso público, né? Nós não tivemos nem debate presidencial com todos os candidatos na última eleição. Imagina que horror, né? Você ter uma eleição tão importante em que o candidato que está na frente se recusa a debater publicamente suas ideias, as suas propostas. No caso do Jair Bolsonaro, teve a questão dos impedimentos de ordem de saúde dele, pelo menos no primeiro turno. No segundo turno, a gente já questiona um pouco como é que foi essa decisão pelo não debate, mas o fato é que isso traz um prejuízo monstruoso, eu diria, para tudo que a gente considera importante, que é o processo político ser atravessado por uma lógica da transparência, da discussão e da ética. Antes de dar prosseguimento aqui, a Gisele Leal mandou uma boa noite, Pedro e companheiros aqui.
Gisele Leal, ou para os companheiros, entendi, eu tinha entendido, companheiros e companheiras. A Rose Ó, Blond mandou abraços. ó, a Gisele Leal é outra mulher incrível, pré-candidata também a vereadora. Você tá me ouvindo, Pedro? Perfeitamente. Ah, tá, porque deu uma travadinha aqui no meu celular. É outra mulher incrível, uma militante que atua extremamente importante do cuidado em saúde, que é a humanização do parto e do nascimento, né? Ela é doula, parteira e feminista, lutadora também das mulheres. Então, estamos com duas pré-candidatas incríveis aqui, a Gisele Leal e a Lúcia Castro nos acompanhando. Maravilha, eu vou entrar em contato também. Então, já são boas dicas, inclusive, porque você falou sobre ela ser doula, é uma área que eu gostaria muito de abordar aqui durante fazer um programa especificamente sobre isso. Acho um tema muito interessante. Pedro, gostaria de perguntar para você, assim, quando foi que você teve o primeiro vislumbre da possibilidade de ter na política como uma forma de atuação? E aproveitar para pedir para você também falar um pouco sobre você, sobre a sua área de atuação, enfim, como que foi esse processo? Assim, teve algum dia que você bateu o olho em alguém e falou, nossa, essa pessoa aqui é um exemplo, quero também seguir na área da política? Ou foi o contrário? Você falou assim, uma pessoa, não, essa é o anti-exemplo, eu quero fazer política para ser diferente desse aqui. Como que foi para Eu, você? eu acho, olha, eu acho que eu sempre tive uma certa vocação para uma atuação no campo social, né? Quando eu decidi ser médico aos 17 anos, eu queria ser médico sem fronteira. Eu tinha um entendimento de que eu tinha que dedicar o meu fazer, o ofício do meu trabalho, a uma tarefa que fosse a de ajudar na reparação e na garantia de direitos básicos de dignidade para a vida das pessoas, né? Mas, e aí, você pergunta assim, mas quando foi que bateu, né? Na verdade, bateu para mim que a minha ação poderia ser uma ação politicamente mais presente no dia a dia, quando na universidade eu começo a participar, a partir do movimento estudantil, dos espaços colegiados de gestão do Sistema Único de Saúde, dos conselhos de saúde, e eu tomo conhecimento sobre a engrenagem interna do Sistema Único de Saúde, sobre como o SUS, na verdade, porque a gente vê o SUS é a ponta do iceberg o que a gente vê do SUS, né? A gente vê a vacina, a gente vê o pronto-socorro, a gente vê o SAMU, né? Eu era estudante de medicina quando o nosso governo do Partido dos Trabalhadores implementou o SAMU no Brasil, então a gente viu isso começando a acontecer, mas isso é tudo a ponta do iceberg. O SUS, na verdade, é a somatória de todas essas coisas, associada a um amplo arcabouço de garantias de direitos. Quando eu me deparei com esse olhar mais panorâmico dessa política pública, eu me apaixonei. Eu falei, meu Deus, olha só, né? Eu aqui querendo ser médico sem fronteira para fazer a medicina em áreas, vamos dizer, que estão em guerra, em situações assim, e na verdade eu posso fazer infinitamente mais, fortalecendo essa ideia brilhante que é a ideia de que a saúde é um direito social e que a gente pode garantir isso para todos e todas através de políticas públicas poderosas, que nós já avançamos muito enquanto país, enquanto povo, construindo isso aqui, né? Porque a gente pega essa obra já semi-pronta, né? Eu diria assim, o SUS é sempre semi-pronto, ele não está concluído. Então, a partir dessa hora, cara, eu concluí que a minha vida ia ser atravessada pela política. Não necessariamente a política partidária, eleitoral, esse salto se deu um pouco depois, mas o entendimento de que o meu fazer médico ia se dar dentro do Sistema Único de Saúde, dentro da luta pelo SUS, dentro do cuidado das populações que utilizam o SUS, e que defender o SUS necessariamente era dedicar um pedaço da minha energia à consolidação e estruturação da sua estrutura institucional e tudo mais. E aí é a partir dessa vivência do SUS que eu vou me encontrando, por exemplo, como médico da família, como eu tive um período que eu trabalhei numa aldeia indígena, como estudante ainda, numa aldeia indígena no norte de Minas Gerais, e eu fui vendo a atuação dos agentes políticos, fui vendo como é que isso determinava a questão do SUS, né? E gradativamente eu fui construindo a conclusão de que eu deveria dar um passo adiante na minha luta do cotidiano como médico na rede de saúde, para tentar atuar num ponto mais nuclear da tomada de decisão sobre as políticas públicas, que seriam os espaços eleitorais, né? Quando eu me coloco, então,
como candidato a vereador em 2012, aqui na cidade de Campinas, e acabo sendo eleito e passo, a partir de 2013, a exercer uma função pública como vereador na cidade de Campinas. Antes disso, eu já tinha tido uma vivência rica nos espaços dos conselhos de saúde. Eu fui conselheiro municipal de saúde, fui conselheiro nacional de saúde, aprendi muito nesse processo sobre o que é um processo colegiado, participativo de construção de política, né? E aí foi isso, eu entendi que talvez eu devesse buscar incidir no coração de onde essas políticas são decididas, que são os espaços eleitorais. E aí foi a partir de 2013 eu já estava muito convencido dessa tarefa de disputar o rumo da política pública como um todo do meu país, da minha cidade, a partir das políticas, dos espaços políticos, diria, eletivos, né, dos cargos eletivos. Então, a partir dali, a gente já passa a enfrentar muitas outras disputas, né, que vão muito além do SUS, mas sempre embalado pela ideia de que é possível construir a proteção social das pessoas a partir de políticas públicas, a partir de um processo de construção de um consenso, a partir do papel do Estado, né, e que com isso a gente pode promover justiça social num país que é marcado como um país que tem como característica, são dos países mais injustos socialmente do mundo, que é o Brasil. Né? Tem várias figuras que são referências para mim do ponto de vista político, né? Figuras que tiveram atuação em várias frentes, médicos sanitaristas, né? Que foram pessoas que tiveram um papel muito, muito grande, pessoas que desbravaram territórios políticos novos, gente que vai... então, assim, eu diria que eu não tenho um grande ídolo na política, eu tenho uma constelação de lideranças históricas do mundo e do Brasil, todas elas no campo progressista, vão desde o Nelson Mandela a professores universitários que eu conheci, como professor Gastão, professor Nelson Rodrigues dos Santos, que são figuras que pouca gente fora da saúde conhece, mas que nos ensinaram muito, né? Figuras como Antônio da Costa Santos, de quem eu ouvi falar muito aqui na cidade, né? Eu não estava aqui quando ele foi assassinado, mas eu já cheguei aqui aprendendo sobre ele. Figuras como o próprio Márcio Postman, né? Acadêmicos que orientaram o seu pensamento, o seu brilho intelectual para pensar soluções para a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Né? Então, são essas as pessoas que me inspiraram, as pessoas que entenderam que elas tinham que dedicar suas vidas inteiras, o seu trabalho ao longo de toda a sua existência, para colocar tijolos numa grande obra, que é a obra de garantir dignidade e cidadania para as pessoas nesse país. Né? Então, é muito nessa perspectiva, eu diria, de entender que são as pessoas que fazem isso no dia a dia, de forma modesta, mas contínua, e que têm ousadia para disputar e para enfrentar os espaços, não necessariamente sendo sempre os grandes protagonistas famosos, mas sim os grandes construtores da realidade, da mudança, que são as minhas grandes inspirações. Olha, antes de dar aqui prosseguimento, queria dizer que a Cléia Amaral está mandando boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Seja bem-vinda. Tudo bem, Cléia? O Flávio Cupim está mandando boa noite, parabéns, Tourinho, pelo seu trabalho. Opa, tudo bem, Flávio? Prazer. Camila Feira está falando boa cidadão cidade. A Rose Biondi está dizendo: o Pedro tem um trabalho maravilhoso e digno, ético. Será um ótimo prefeito. Tenho um orgulho danado dele. E o Juarez Matheus está dizendo: Juarez Matheus, melhor candidato a prefeito para Campinas. Melhor candidato a prefeito para Campinas, por democracia e inclusão social, Pedro Prefeito. Juarez aí, já estou te dando a senha aí, viu, Pedro? O Juarez Matheus é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato a vereador também pelo PT, um militante que tem uma história no ramo do transporte público, dos condutores. Ele foi protagonista das greves lá nos anos 80 da categoria dos condutores, e desde então está inserido num processo de lutas, figura muito bacana também para a gente ter junto aí nos debates, viu? Um abraço aí, Juarez. Perfeito, que ótimo, muito obrigado. Quanto mais a gente puder trazer pessoas para cá, né? Afinal de contas, você, Pedro, você é um cidadão cidade,
E cada uma dessas pessoas que estão aqui são cidadãs e cidadãos se dar bem. Eu poderia tranquilamente me retirar daqui e você falar, porque o programa aqui, na minha intenção, não é para mim o programa. O programa é para as pessoas que generosamente vêm aqui, sabe? Então, queria deixar isso assim, frisado aqui. De que forma a luta política ela influencia na sua forma de ver o mundo? Então, acho que a política atravessou, né, o meu coração, a minha alma e toda a minha maneira de ver o mundo faz muito tempo, né? Eu entendo que, inclusive, eu estou na política porque eu passei a enxergar o mundo primeiro como um espaço intoleravelmente desigual, né? Um entendimento de que o sofrimento que é produzido pela desigualdade em tantas pessoas é algo que não pode ser naturalizado, passar a ser tratado como algo do cotidiano e algo banal em nenhuma situação, porque essa desigualdade ela produz de fato uma quantidade, uma intensidade de sofrimento na vida das pessoas que é demais. Né? E, ao mesmo tempo, a política me ajuda a nutrir e a manter uma esperança constante, inabalável, né, na capacidade que as pessoas têm de superarem os desafios, as suas limitações, as suas histórias, e serem melhores hoje do que foram ontem. Né? E a gente conseguir construir dessa forma um processo continuado, né, progressivo, de avanços, de melhora na vida das pessoas, de conquistas. Então, o meu fazer político, ele é lastreado, viu, Pedro, numa esperança muito profunda na humanidade e nas pessoas. Então, eu diria que a política me ajudou a dar sentido, a dar rumo para essa esperança que eu acho que eu sempre senti. Né? Eu nunca consegui concordar com aquelas pessoas que se tornam cínicas, céticas, descrentes, né, que acham que nada presta, que ninguém sabe nada, que todo mundo é igual, né, que o destino nosso é sofrer e tudo mais. Não, sabe? Acho que a gente tem um outro destino enquanto humanidade, enquanto país, enquanto cidade, que é o destino de devagar, com muitos obstáculos, com muita gente que discorda disso, mas ir empurrando as coisas para frente e garantindo mais dignidade pouco a pouco para as pessoas, de modo a gente ir caminhando para mais perto de um contexto em que as pessoas, como um todo, tenham uma vida digna. Eu tenho muita convicção disso, e essa é vamos dizer, o elemento da visão de mundo que eu carrego, que tem tudo a ver com o meu fazer político. Olha, a Cleia Amaral está dizendo, estamos juntos nessa luta, mandou palmas para você, batendo palmas aqui. E o Magrão percussionista falou aqui, figuraça. O Magrão percussionista que é uma grande... Ele é uma figuraça, aqui, inclusive conhecido aqui, e é uma pessoa que até quem não conhece, conhece, quem não viu, já ouviu falar. Eu queria destacar isso aqui. É uma figuraça. Grande Magrão, grande Cleia. Muito bom ter vocês aqui acompanhando a gente. Quais são os seus projetos? Quais são os projetos para Campinas que você tem na sua... É claro que assim, a gente não sabe até o dia de amanhã como vai ser. Se nem até novembro a gente já sabe, nem até amanhã, nem daqui a 5 minutos. Mas assim, queria saber, quanto pré-candidato, quais são os projetos que você tem para Campinas? Tá ótimo. Olha, acho que é o seguinte, tem um monte de coisa, né, Pedro? Acho que é importante colocar isso, nem cabe, assim, num papo só. Mas, primeiro, a primeira coisa que nós temos é assim, nós temos um entendimento de que nós estamos vivendo um momento muito duro, muito difícil, e que o primeiro projeto, na verdade, é um certo compromisso político com a cidade, com o povo dessa cidade, que é assim, nós não podemos permitir que o processo que nós vamos ter que enfrentar de reconstrução econômica, de recuperação dos empregos, vamos dizer, de dia seguinte dessa pandemia, seja um processo que o preço a ser pago para, vamos dizer, retomar a vida, que esse preço recaia desproporcionalmente sobre as costas dos trabalhadores e trabalhadoras. Nós queremos
organizar a vida pública para que a prefeitura, os agentes públicos sejam agentes da promoção da justiça social e de um processo de reconstrução marcado pela justiça social. Para isso, a gente entende que tem alguns eixos de compromissos que nós temos que ter muito claros. Por exemplo, nós vamos ter um grande fluxo de nova demanda pela utilização da educação pública e da saúde pública da cidade nesse período que está se abrindo, por causa do desemprego, que aumentou muito, muita gente perdeu seus planos de saúde, perdeu a condição de pagar a escola pública. Então, nós não podemos ter nenhum tipo de arranjo público na cidade que permita a deterioração ou a redução desses instrumentos de garantias de serviços e de dignidade na cidade de Campinas, né? Essa é uma questão central. Outra coisa é a gente trabalhar no sentido de ampliação, então, de direitos que tornam as condições das pessoas de batalharem mais dignas. Então, a gente fazer um importante enfrentamento na relação, por exemplo, com a mobilidade urbana na cidade. Campinas tem uma tarifa estrondosamente cara, né, um sistema de transportes que ele está muito aquém do que a cidade deveria oferecer, né, provoca um profundo desperdício de tempo, de energia, de dinheiro para as pessoas. Então, para além de preservar, defender e fortalecer essas duas grandes políticas públicas, além da política de assistência social, para garantir dignidade para as pessoas e condições para as nossas crianças, para os nossos jovens, para todo mundo, tem essa discussão da mobilidade urbana, né? Então, tem alguns eixos nesse sentido, mas a gente tem apresentado para as pessoas, principalmente nesse primeiro momento, né, da construção da pré-candidatura, um corpo de compromissos, né, que é esse compromisso em debater com a cidade na perspectiva de preservar, proteger e garantir que os mais pobres, os setores mais vulneráveis da cidade vão ter condições de se reerguer e vão ter condições de caminhar de forma com muito mais justiça social, com muito mais dignidade nesse futuro que está por vir, né? Acho que isso seria uma apresentação inicial, e aí a gente tem todo um corpo de discussão que está sendo travado neste momento, a partir de um processo amplamente participativo, de construção de um programa de governo participativo. Inclusive, amanhã nós vamos ter o lançamento à noite da nossa plataforma de contribuição de ideias para o programa de governo, né? Então, a gente não está ainda com essa plataforma fechada, nós não temos todas as diretrizes ainda estabelecidas e fechadas, porque a gente está querendo ouvir, dialogar com as pessoas. Isso é uma outra diretriz que para nós é central. A gente entende o seguinte: Campinas, nos últimos anos, passou a ser uma cidade em que muito pouca gente participa da vida pública, decide. As pessoas não decidem quase nada sobre o destino da vida coletiva da cidade, né? Então, dessa maneira, as pessoas se afastam da perspectiva da defesa dos seus direitos, da construção comum das políticas públicas. Então, nós queremos construir um processo profundamente participativo. Entendemos, né, que o tempo que se abre, feito eu falei dos aprendizados que a gente pode tirar da pandemia, uma das coisas é o seguinte: ou a gente eleva a condição de cidadão e cidadã de cada pessoa dessa cidade, desse país, né, para que as pessoas participem mais, entendam melhor, tenham condições de dizer o que sentem, o que precisam, o que demandam, ou a gente vai sempre ter uma situação em que os direitos das pessoas são desrespeitados e elas acabam sendo silenciadas, caladas. Nós não queremos isso. Nós queremos que as pessoas participem do processo político da cidade. Então, tem toda uma perspectiva de compromisso se abrindo também a partir da nossa pré-candidatura, né, com a democratização, a abertura de espaços para o diálogo, para a construção coletiva, para a valorização da contribuição de cada um e cada uma que vive as políticas públicas da cidade, né? Então, a construção participativa do nosso programa de governo já é um gesto nesse sentido, um indicativo nesse sentido, e eu gostaria muito que a gente tenha uma boa participação das pessoas nessa construção, para que a gente possa, de fato, ter a cara daquilo que Campinas precisa, né, que a gente possa apresentar para Campinas aquilo que reflete a verdadeira necessidade do povo dessa cidade do ponto de vista de ação do governo. Eu acho que esses são alguns dos eixos, viu, Pedro? Né, e aí a gente vai debatendo, eu acho, de forma pormenorizada, porque eu acho que dá para debater área por área, né? Área por área, mas o essencial é isso: é uma cidade que cuida dos seus cidadãos e das suas cidadãs, e na qual todo mundo tem voz, tem vez, tem escuta e pode falar.
Olha, fazendo coro com você aqui, a Valquíria disse assim: fundamental que a população de Campinas possa participar desse processo, que possa apresentar suas demandas. Ou seja, quem vive, por exemplo, quem usa o transporte público deve saber, deve ser ouvido, porque essa pessoa que está ali cotidianamente, sabendo quais são os problemas que tem. Só quem, por exemplo, pegou um ônibus a caminho da faculdade, pegou um ônibus quebrado, que quebra no meio do caminho. Aí depois vai pegar outro ônibus que também quebra no meio do caminho. E chega 1 hora e meia depois na faculdade, se no caso sou eu mesmo. Então, assim, acho que nesse sentido, cada pessoa pode contribuir num processo de ressignificar a política, né? Eu acho que é o exercício da cidadania, né? Sim. É isso, viu? Acho que a gente entende que sem isso não tem como fazer a política pública ser boa, funcionar e, de fato, cumprir o seu papel. Pedro? Pedro, deu uma pequena travadinha Oi, aqui. estou aqui. Opa, já passou aquela época em que, entre o político e os cidadãos que ele governa e as pessoas... Ei, Dani! Meu filhinho entrando aqui. Entre o político e os cidadãos que ele governa, com os quais ele dialoga, existe uma barreira, um muro de intransponível. Na verdade, nós entendemos que esse diálogo tem que se dar de forma muito natural, e inclusive essa dinâmica das redes aqui, ela propicia isso demais da conta, porque é uma maneira da gente estar muito acessível, muito perto das pessoas, né? Não faltam hoje instrumentos para que isso possa acontecer. O que falta muitas vezes é vontade política, é essa condição e essa coragem de chegar e se expor, dialogar, ouvir, porque nem sempre a gente ouve o que a gente quer, nem sempre a proposta do outro é a proposta que a gente tinha pensado, mas é como a gente constrói de fato o poder público de uma forma democrática, né? Olha, o Clóvis, o André Pinto e a Valquíria dos Santos mandaram boa noite para a gente. Talvez não dê tempo de ler todos assim, os comentários, tá? Só falando isso porque, assim... Aqui, ó, o Flávio Cupim está dizendo: Toninho, sou técnico e diretor do time amador do Nóbrega Futebol Clube. Estou trabalhando junto com o pré-candidato a vereador, o Biratã Ferreira, e estamos apoiando você, Pedro. Estamos juntos. Oh, que alegria, Flávio. Bom demais. O Bira é um pré-candidato muito bacana também, um cara de muita luta. Estou muito feliz. Eu vi o Clóvis aqui também agora, o Clóvis Alves, que é outro pré-candidato a vereador também do Partido dos Trabalhadores. Eu estou vendo que a turma está acompanhando a nossa rede aí, né? O Clóvis tem muito a contribuir também. Muito bom, hein? Muito bom a gente estar se encontrando por aqui. O Flávio, ele é técnico do time do bairro onde eu trabalho como médico na rede pública da cidade aqui, né? Então é muito bom ver você aí, cara, porque hoje mesmo de manhã eu estava lá no Nóbrega visitando meus pacientes. Um abraço aí para você. Aqui, o Manezinho Santos está dizendo: Rádio 13, alô, alô, meu nobre pré-candidato Pedro Tourinho, só passei para desejar força na caminhada. E a Manda um Isadora abraço pro Manezinho. Oh, desculpa, perdão. Não, só mandando um abraço pro Manezinho também. Justo. Aqui, ó, a Isadora Prates Dias está dizendo aqui: estamos juntos, PT e PSOL. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vem naquilo que você falou, para complementar, né, falando sobre esmiuçar mais os projetos de campanha, o projeto de campanha, que planos para aumentar a integração do RMC. O Giovanni Alencar está perguntando. Ó, Giovanni, falar sobre a RMC é super importante, viu? Só antes disso, mandar um beijo para a Valquíria também, que está sempre acompanhando a gente, essa turma toda aí, muito, muito bacana, muito bom ver todo mundo participando. Um abraço aí também, viu, Giovanni? Mas assim, a RMC é muito importante e nós entendemos, viu, Pedro, que Campinas é o coração da região metropolitana de Campinas, naturalmente, né? É a cidade que tem mais gente, é a cidade onde se concentra a maior parte dos empregos, é a cidade que tem uma arrecadação e um produto interno bruto maior, e tem, naturalmente, uma capacidade de ser uma coordenadora, uma articuladora da ação dos vários municípios. A gente penou muito aqui na região metropolitana, por exemplo, durante essa crise da Covid-19, pela falta de alinhamento e de disposição para uma construção de âmbito metropolitano sobre o enfrentamento dessa crise, porque
o trabalho, em sendo feito de forma articulada, com forte esforço político para poder produzir diálogo entre as várias prefeituras, entre as várias partes, ela poderia ter produzido medidas, por exemplo, de proteção sanitária muito mais organizadas, né? Não faz o menor sentido Campinas ter uma política, Hortolândia ter outra, Sumaré ter outra, Valinhos ter outra. Essas cidades, embora sejam administrativamente separadas, são cidades cujos habitantes convivem nos mesmos espaços, numa dinâmica muito íntima e muito intensa. Então, eu fiz muitas críticas ao prefeito Jonas nesse sentido, né, que houve uma falta de uma certa assunção dessa tarefa de liderança política por parte da prefeitura da ação junto à região metropolitana. Eu não tenho dúvida de que a gente poderia estar numa situação sanitária mais equilibrada se a gente tivesse isso como elemento. E aí, Giovanni, essa liderança política, é lógico, não deve se manifestar só nos momentos ultracríticos, como a discussão agora da Covid, mas, de modo geral, num pensar da região metropolitana que seja um pensar dessa perspectiva integrada, né, de compartilhamento de instrumentos de gestão pública, né, as nossas redes, por exemplo, de saúde, de educação, de assistência social, elas são todas, o nosso sistema de mobilidade urbana, são todos interconectados. Existe um extravasamento, uma participação, uma utilização que é compartilhada de serviços, né, então o cidadão que mora ali no Nova Aparecida, quando fica doente, muitas vezes vai parar em Paulínia, ou a pessoa que está doente em Hortolândia pode querer ir na UPA no PA Anchieta, né? A gente está em Valinhos, às vezes os cidadãos de Campinas vão para Valinhos fazer várias coisas, e a mesma coisa acontece de lá para cá. Então, sem falar no trabalho, né, no fluxo que existe todo dia de milhares e milhares de pessoas que circulam entre as nossas cidades. Então, eu diria que essa tarefa de integrar a RMC, ela passa por desenvolver um arcabouço de políticas administrativas, institucionais, que fortaleçam a integração entre esses municípios e que permitam, de fato, às cidades se integrarem as suas políticas. E Campinas tem um papel absolutamente determinante nisso. Se Campinas não se empenha nessa tarefa, absolutamente nada sai do lugar. Você não vai esperar de uma cidade muito menor que assuma essa tarefa com o protagonismo que Campinas tem condição de fazer. E isso, para nós, seria, né, um grande salto de qualidade na vida de toda a região, inclusive de Campinas também. A Valquíria está dizendo aqui, olha, não se pode achar que uma cidade pode dar certo com essa distância entre o povo e o poder público, como se vivessem em mundos diferentes. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e dizer o seguinte, quando eu pergunto para você, assim, o que foi que te inspirou, né, a seguir na caminhada política, eu acho importante porque a gente precisa desmistificar de que os políticos, que as políticas, elas surgem, são pessoas que surgem por combustão espontânea, ou que vêm de um outro planeta e que pousam aqui. Não, são pessoas assim como eu, como você, como os que estão aqui assistindo, que vão assistir. São pessoas que não se veem devidamente representadas pelas lideranças políticas que muitas vezes acabam tomando decisões, vamos dizer a verdade, erradas, e que resolvem pegar com a própria mão essa função, né? Então, eu queria perguntar para você, o que você acha? Se você discordar de alguma coisa que eu falar aqui, por favor, pode me dizer, que eu estou aqui aprendendo junto, tá? Eu queria perguntar para você qual a sua avaliação sobre a atual postura da Prefeitura de Campinas em relação à pandemia, essa necessidade, assim, né, de abrir o comércio, de mudar o status de periculosidade, enfim, para estado para laranja, e que parece, de alguma forma, estar mais seguindo interesses assim comerciais do que pensar na saúde pública. Então, eu queria perguntar para você qual que é a sua visão sobre isso. Então, Pedro, só uma questão de ordem, são 7h25, daqui a pouco eu vou ter que ir numa outra atividade, acho que eu já posso ir caminhando aqui também para fazer umas considerações finais, pode ser? Pode, e aí se der tempo, tá. Só se der tempo, eu vou perguntar, você pode falar em uma frase, assim, até um desafio, eu acho. O que é a arte da política? Aí a gente... Maravilha, então vamos lá, ó. Eu acho assim, a administração... Perdão, a administração... Oi?
Oi. Eu vou fazer uma coisa que eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de interromper as pessoas, me perdoe. Não tem problema, relaxa, diga. Também está falando aqui sobre o plano do PT para a área cultural, que é uma das áreas mais afetadas no momento. Os artistas estão amargando esse período muito difícil, né? Então, se você puder também incluir na sua resposta, eu agradeço. Tá, eu já vou rapidamente falar com o Daniel, então, viu, Daniel? A gente tem uma expectativa muito grande de que a Lei Aldir Blanc seja efetivada de fato, seja, a gente tem uma briga já aí, né, com a Secretaria de Cultura nesse sentido, e nós entendemos que a cultura, ela é um elemento que ela é como se fosse uma liga, uma cola, que junta os vários pedaços de uma sociedade, de uma cidade, né, e que a política cultural é uma política que ela disputa valor, disputa sentido do que é estar no ambiente coletivo, ela preserva história, ela fortalece lutas, ela dignifica as pessoas. Então, para nós, nosso entendimento da política de cultura é, antes de mais nada, tirar a cultura do rol das primas pobres das políticas públicas campineiras, né? Do espaço periférico, secundário, entender que a cultura, inclusive nesse processo, nesse momento de reconstrução da vida pública, né, pós-pandemia, a cultura tem o papel de ser um instrumento de fazer aportar na vida das pessoas dignidade, alegria, um processo intenso e dinâmico de convivência e de resgate de valores, que são valores que inclusive ficaram muito à flor da pele nesse momento, em que tanta gente teve que ficar longe de quem ama, de quem encontra, de quem gosta, não podemos rir, não podemos tá nos espaços que a gente gosta de estar, e eu acho que a cultura tem toda uma tarefa de resgatar um monte desses eixos, viu, cara? Então, assim, só para te dizer que a gente já está, se você quiser também, viu, participar do processo de construção do plano de governo, tem um intenso debate, nós fizemos uma plenária com mais de 80 pessoas na semana passada para debater os eixos que a gente quer construir na cultura, e aí a gente conversa por inbox, aí eu te passo os contatos para você se integrar nessa construção, se você topar, tá bom? E aí, dialogando aqui com o Pedro, né, sobre a questão da Covid, eu acho assim, a administração do Jonas, ela começou acertando no sentido de entender que a Covid não era brincadeira, que era uma situação potencialmente grave, né, mas primeiro ela foi muito prejudicada, eu diria, por uma visão um pouco distorcida do que seriam os instrumentos centrais de enfrentamento da Covid, porque tem duas dimensões no enfrentamento da Covid, em qualquer contexto, para a gente poder ter sucesso nesse enfrentamento. Uma dimensão sanitária, né, você construir medidas de saúde que impliquem em ampliação de leitos, compra de equipamentos de proteção, né, até mesmo as ações de isolamento, que são muito importantes e tudo mais. Essas, inicialmente, a administração acertou, foi bem, né, mas tem um outro pilar, são dois pilares, que é a adoção de medidas de proteção econômica e social que permitam às pessoas promoverem essas medidas de isolamento por um tempo razoável, senão ninguém consegue fazer isso por muito tempo, né? E o governo federal foi muito omisso, ele abandonou, por exemplo, as empresas, ninguém conseguiu acessar crédito para poder manter as empresas abertas, teve um fechamento maciço de empresas, demorou para ter o acesso ao crédito, o próprio auxílio emergencial também demorou, embora hoje tenha ajudado já muita gente. Então, essa falência aí desse segundo pilar daqui na prefeitura, a prefeitura não conseguiu estruturar bem o seu corpo de medidas para proteger socialmente as pessoas, acabou fazendo com que muito rapidamente a população ficasse saturada do processo de isolamento e passasse a ter muitos setores econômicos, principalmente, que começaram a fazer muita pressão na prefeitura. E a prefeitura, de fato, nesse momento, rateou, se mostrou muito frágil do ponto de vista do seu compromisso, do compromisso que deveria ser inabalável de que a defesa da vida é a maior prioridade de qualquer gestor, qualquer administrador, porque não tem nada mais precioso do que preservar a vida das pessoas, né? Evitar que as pessoas se expusessem, que as pessoas morressem desnecessariamente. Então, a partir do final de abril, a prefeitura começa a errar muito grosseiramente quando ela apresenta um plano de reabertura já no final de abril, momento em que a pandemia estava começando a se acelerar na cidade. Isso já faz com que os índices de isolamento comecem a cair de uma forma muito precoce na cidade, e dali para frente foi ladeira abaixo, né? A gente viu um momento de reabertura se dando de uma fase equivocada no começo de junho, né, sem a adoção de medidas mais intensas anteriormente de isolamento, que poderiam ter cortado a curva e aí sim permitido uma reabertura mais segura e num tempo mais adequado, e nós vimos um número de mortes na cidade
realmente decolar numa velocidade impressionante, né? Há 2 meses atrás, exatamente, né, no dia 8 de junho, nós tínhamos 100 óbitos na cidade. Hoje, nós temos mais de 800 mortes na cidade. Então, em 2 meses, em 8 semanas, nós multiplicamos por 8 o número de mortos na cidade pela Covid-19. Isso é uma catástrofe, uma tragédia, são 800 vidas perdidas, mais de 800, nós ainda vamos ter um bocado ainda antes que essa crise se resolva, e isso em grande parte se dá por causa dessa falta de responsabilidade, e sem, ao mesmo tempo, uma construção do âmbito municipal de políticas de proteção econômica e social à altura do que o momento pediu. Então, eu diria que essas são as maiores críticas que eu tenho. Acho que, pelo menos, a prefeitura teve a sabedoria de falar que não reabriria as escolas nesse momento, que seria um outro horror, né? Mas, de qualquer maneira, me parece que a administração desistiu de fazer uma gestão desse processo que, de fato, seja pautada não só na ciência, mas num compromisso real com a proteção dos trabalhadores, das pequenas empresas, dos pequenos empresários, porque esses foram os que realmente arcaram com o grosso desse ônus, e todo mundo, as famílias de quem faleceu, as pessoas que faleceram, né, e os pequenos, vamos dizer assim, nesse processo, trabalhadores e pequenos empreendedores, são os que estão sentindo de forma mais dura os grandes prejuízos que essa crise causou, né? Então, essa é uma crítica, a meu ver, que tem tudo a ver com a ação do poder público municipal também, embora, claro, tenha tido um fracasso que eu diria que é desproporcionalmente maior no âmbito federal, que sacrificou a vida de muita gente, né, e causou um sofrimento muito grande na nossa população, que não tenho dúvida vai ficar para a nossa história como um dos momentos mais sombrios da história brasileira, tá? E aí, cara, sobre o que é a arte da política, eu acho que a arte da política não tem uma frase de efeito, não, viu? Mas a arte da política é a de nunca cessar, de ter, nunca perder a esperança nas pessoas e de sempre transformar essa esperança num forte instrumento de diálogo, num forte instrumento de luta, de perseverança e de capacidade de, vamos dizer, superar, de enfrentar as dificuldades e adversidades, né? Mas essencialmente é ter esperança de que a gente tem condições de avançar, de progredir e de ir além. Eu acho que é isso que na minha opinião, é a arte da política, né? É diálogo e esperança, diálogo e esperança. Então, instrumento de reconstrução civilizatória contra a barbárie que se instalou, Isadora Prates Dias. A arte da política é também essa possibilidade, né? Então, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui e deixar já um outro convite para você, quando tiver adiantado o processo de definição dos projetos de Campinas, com essa conversa, com esse diálogo que está sendo proposto com a população. E gostaria de deixar aqui já até um outro, para o pré-candidato, um pré-convite aqui para uma outra oportunidade. Gostaria de agradecer. Pedro. Agradeço imensamente a sua presença aqui. A Valquíria está dizendo que a arte da política é ser incansável na luta em defesa do que se acredita. É isso aí, a Val sabe muito bem disso. Um beijo para você, viu, Valquíria? Gostaria de agradecer a presença de todas e de todos, dizer que é uma honra receber você aqui. E é isso, até uma próxima. Obrigado, Pedro. Foi um prazer conversar contigo também, cara. Seguimos juntos sim. e... Só uma coisa, depois eu vou pedir para você me mandar o link de alguma possibilidade que as pessoas tenham para poder dialogar com você, dar suas sugestões, suas propostas para o seu projeto, deixar aqui nos comentários para facilitar aqui. Só isso. Maravilha, te mando sim. Obrigado, Pedro. Um grande abraço para você, um abração para todo mundo que nos acompanhou. Eu já vou agora para outra reunião. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, boa noite. Parabéns aí pelo trabalho, Pedro. Até a próxima.